Ao lermos a Bíblia, nos deparamos com várias histórias de homens que receberam um chamado para cumprir o propósito de Deus, sendo um desses propósitos libertar um povo que foi escravo no Egito por 400 anos, escrever como irá ser o fim dos tempos, os ensinamentos preciosos do rei Salomão para uma vida melhor, a trajetória do apóstolo Paulo, que, em minha opinião, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, e principalmente a caminhada de Cristo pela terra, com seus ensinamentos, e por fim levou todas as nossas dores e pecados sobre si. Sem sombras de dúvidas, nunca vamos saber os planos de Deus, pois estamos falando de uma divindade suprema que está além de tudo que podemos imaginar. Essas escrituras de fato nos traz um grande significado de reflexão de tudo que estamos passando na Terra, que durou por muito e muito tempo sem perder nenhum significado. E no meio dessas escrituras, nos deparamos com seres que foram vistos por estes homens de Deus, e com esta visão, eles nos descrevem como esses seres eram. Começando pelos Néfilins, que eram homens gigantes que viviam naquela época. Vemos isso descrito antes do acontecimento do dilúvio da Arca de Noé, ou na luta de Davi contra Golias, que até mesmo os soldados de Saul tinham medo de enfrentar, de tão enorme que o gigante era. Alguns dizem que esses gigantes existiram por conta de uma relação amorosa entre anjos e humanos, mas na verdade é apenas genética mesmo, pois até nos dias de hoje vemos que existem homens bem altos e fortes. Esses gigantes são descritos em Gênesis como heróis do passado, mas nem tudo foi como já se esperava, por conta que Deus viu que o coração destes homens era cheio de perversidade e destruição. Nesse meio tempo, o próprio Deus decidiu que os homens viveriam apenas 120 anos no máximo. Deus ficou com tanta raiva e com tanto ódio no coração e decepcionado com o que os homens estavam fazendo, que decidiu enviar um dilúvio para destruir tudo aquilo que tinha feito até então. Dito estas coisas, vamos falar sobre Behemoth, um ser que é descrito no livro de Jó. O próprio Deus diz que ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Não se sabe realmente o que Behemoth é. Estudiosos dizem que ele não é um dinossauro, mas ele é descrito como um ser que come capim como boi. Por isso, Behemoth é associado a um boi gigante que vagava pelo mundo, bem parecido também com um elefante por conta de seus marfins gigantes. Um ser bem forte, seus ossos são como o bronze e seus lombos como varas de ferro, que só de olhar já dá um medo, pois o bicho era enorme. Porém, vemos que era uma criatura bem adorada por Deus, pois não é qualquer ser que pode estar em primeiro lugar nas criações do divino. Com este trecho, paramos para pensar o quão diferente eram as coisas naquele tempo, humanos gigantes, animais diferentes do que existem agora. Mas não podemos nos esquecer do poderoso ser dos mares, Leviatã. No livro de Jó diz que tentar vencer ou lutar contra esse monstro do mar é uma ilusão. Apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como raios da alvorada. Das suas narinas saem fumaça como panela fervente.
Seu sopro acende o carvão e da sua boca saltam chamas. Esse ser é tão poderoso que nada consegue derrotá-lo. Nenhuma arma, nem nada no mundo derrota o Leviatã. Alguns dizem que esse ser é uma metáfora, porém, este sim é uma das criaturas mais temidas de Deus aqui da Terra. Pouco se sabe se existiu ou não, mas de uma coisa é certa: ninguém gostaria de trombar de frente com ele. No Apocalipse é descrito dois seres que são bem assustadores. Um deles é a besta que sai das profundezas do mar. Esta besta é composta por 10 chifres e 7 cabeças, e em cada cabeça um nome de blasfêmia contra Deus. João diz: a besta que vi era semelhante à de um leopardo, mas tinha pés como de um urso e uma boca como de leão. Esse ser é de grande autoridade, pois é dito que o mundo todo ficou maravilhado com a besta e começou a segui-la para adorar a sua imagem. Quem pode guerrear contra ela? Seu objetivo é blasfemar contra Deus e amaldiçoar seu nome e guerrear contra os santos. Um pouco antes, vemos os gafanhotos que saíram do abismo. Foi-lhes dado poder como o dos escorpiões da terra. Não lhes foi dado poder para matar os homens, mas sim para torturá-los por 5 meses. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para batalhas. Tinham em sua cabeça coroas e rostos de homens, dentes como de leão, porém suas asas eram como o barulho de muitos cavalos de carruagens correndo para a batalha. O Apocalipse é um livro bem misterioso e muita coisa ainda deve ser descoberta. Mas, de tudo que foi dito até agora, nada se compara com os serafins de Deus, os anjos. São seres que são de grande autoridade e que fazem a vontade de Deus. Mas suas aparências é bem além daquilo que estamos acostumados. A princípio, nos causam um grande desconforto. Em Isaías, vemos seres celestiais, e cada um deles tinha 6 asas, 2 para voar e as outras para cobrir seus pés e o seu rosto. Ao som das suas vozes, os batentes tremem e o templo aonde Isaías estava ficou cheio de fumaça. O serafim mencionado fica acima de Deus para proteger o seu trono, mostrando a grandeza de Deus. Ao lermos o livro de Ezequiel, que é bem famoso e conhecido por conta do Vale dos Ossos Secos, também vemos seres com corpos humanos, mas com rostos de animais, com 4 asas, pés reluzentes, e ao lado desses seres tinham uma roda entrosada uma dentro da outra. Seus aros eram muito altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao seu redor. Ou seja, essas rodas faziam parte dos seres celestiais. E sim, é algo bem impressionante. Fico me imaginando a reação de Ezequiel ao ver eles, o que eu diria que são bem misteriosos e nunca vamos poder ver, porque senão a gente iria morrer por conta da presença forte. Contudo, fico feliz com essas criações que estão ao lado de Deus, para nos mostrar o quão Deus é poderoso e que nós devemos respeitá-lo. Se eu esqueci de alguma criatura misteriosa, se quiser falar nos comentários, fique à vontade. Esse tema é bem interessante de mencionar para poder nos aprofundar e entender mais sobre o assunto, que nos causa uma curiosidade, querendo ou não, por dentro. Acredito que ainda há muito mais sobre esses seres que vivem no mundo espiritual que nem mesmo conhecemos. Mas só desses seres terem aparecido, sabemos que não somos os únicos aqui no universo.
Desde já, agradeço pela sua atenção. Até a próxima!